domingo, dia 7 de junho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para me ouvirem e para deixarem os likes no final do vídeo para ajudar o canal a crescer, ok? Conto com vocês. Mas vamos ao que interessa. Hoje, para variar, a imprensa vem com mais uma matéria recheada de ressentimentos e, claro, de verbas públicas no bolso, para tentar desqualificar quem apenas está exercendo seu direito de competir em uma corrida presidencial. O tal blogueiro Lauro Jardim fez uma matéria do jornal de forrar gaiola, O Globo, dizendo que a candidatura de Flávio Bolsonaro é uma represa rachando e que se antes era uma rachadinha, agora é uma rachadura. Muito engraçadinho ele, né? Quem será que ajudou ele a encontrar essa frase? Será que foi o ChatGPT? Não parece, mas eu estou rindo muito aqui por dentro, viu, seu Lauro? Mas vamos lá. Deixando de lado todos os termos pejorativos que minha imaginação usa para me referir a esse cidadão, que se caráter tivesse, não se venderia desse jeito. Quero apenas apontar uma realidade que eles insistem em esconder, claro. O que falar então sobre a resposta que seria mais qualificada a ser dada nesse momento? Que é uma resposta que aponta justamente para uma realidade que vocês da imprensa querem esconder. O que falar sobre a tal represa rompida nos Correios, por exemplo, que de 2025 até agora já acumulou 12 bilhões de reais de rombo, de furto, né? Porque os Correios sempre deram lucros, mas nos governos do PT sempre foi a galinha dos ovos de ouro. Os Correios e a Petrobras, tá? Tudo isso dentro do atual governo petista. O que falar da série de escândalos, INSS, né? Não vou nem entrar em detalhes porque o assunto não é para falar dos esquemas do PT. Mas o que falar disto? E o que falar agora desse rombo que a Polícia Federal está investigando, que é um escândalo de propinas na própria Receita Federal, né? Um rombo que já atingiu 86 bilhões de reais. De maracutaias para a Receita Federal fechar os olhos nas mercadorias que chegam ao Brasil. É a Receita Federal do governo petista. O que dizer disto? O que dizer quando voltamos lá atrás, já que o Lauro Jardim voltou lá atrás para falar de rachadinhas? Vamos falar do escândalo do Petrolão, que talvez seja o maior do mundo a nível de corrupção, depois de ter acontecido o Mensalão e por aí afora. Se for para falar de possíveis escândalos, né, fale do próprio PT, fale da própria imprensa que compactua com tudo isto. E o que falar então do tal Lulinha, seu Lauro Jardim? Lulinha que está fugido, foragido lá na Espanha, porque sabe que se ficar aqui, ele corre o risco sim de ser preso, mesmo tendo o pai comandando todo esse esquema lá da cadeira presidencial. O que falar disso tudo? Por isso mesmo, somente pássaros com diarreia para procurar e olhar para esse jornal que você trabalha. Simples assim. E é justamente por isso que os governos de esquerda estão pouco a pouco desaparecendo do mapa. Muito embora no Brasil o problema maior já deixou de ser apenas um presidente de esquerda, mas sim um sistema institucional contaminado pela corrupção sistêmica que contaminou os três poderes. Mas é fato que já há um bom tempo nós estamos percebendo que alguns países da América Latina, por exemplo, estão se voltando para governos mais conservadores e abandonando a esquerda, aquela linha narrativa e ideológica de esquerda.
Talvez esses países caíram em si e perceberam que a esquerda de hoje não pratica mais o comunismo de políticas socioeconômicas como no passado, mas apenas ideologias sociais. Durante décadas, muitos movimentos de esquerda latino-americana construíram sua força política apoiadas em temas como emprego, salários, combate à pobreza, desenvolvimento industrial, acesso à educação e redução na desigualdade social, muito embora nunca tenham de fato resolvido nenhum desses problemas. Só que essas pautas, inclusive, permitiram a ascensão de diversos governos de esquerda, em países como o Brasil, obviamente, Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai. Porém, nos últimos anos, críticos desses governos e movimentos passaram a argumentar que parte da esquerda teria se deslocado do foco para disputas cada vez mais concentradas em questões ideológicas, narrativas identitárias e em embates culturais. Enquanto isto, temas como segurança pública, crescimento econômico, inflação, custo de vida, geração de empregos e outras coisas teriam assumido prioridade crescente para parcelas significativas do eleitorado. E é nesse contexto que surge uma avaliação, inclusive do próprio atual governo, que a próxima eleição presidencial aqui no Brasil poderá ser observada internacionalmente como um importante teste político para a influência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, principalmente aqui na América Latina, claro. A preocupação demonstrada por aliados do Palácio do Planalto, diante desta possibilidade de um eventual apoio público de Donald Trump a Flávio Bolsonaro, revela que a disputa ultrapassa as fronteiras nacionais e passa a fazer parte de um cenário geopolítico muito mais amplo. Para alguns analistas, o avanço de lideranças conservadoras em diversos países da região não estaria necessariamente ligado a uma adesão automática ao conservadorismo, mas sim ao desgaste de governos e partidos que, na visão de parte do eleitorado, deixaram de oferecer respostas concretas para problemas cotidianos. Quando o cidadão se preocupa com a violência em sua cidade, com o preço dos alimentos ou com a dificuldade de conseguir empregos, os debates excessivamente ideológicos tendem a perder força eleitoral. A consequência desse fenômeno seria uma transformação gradual do mapa político latino-americano. Ao invés das antigas disputas centradas exclusivamente entre capitalismo e socialismo, a discussão agora passa a girar em torno de eficiência administrativa, segurança, liberdade econômica, combate ao crime organizado, seu Inácio? E capacidade de atrair investimentos. E se esta visão estiver correta, as urnas apontarão Flávio Bolsonaro como o mais novo presidente do Brasil em outubro próximo. E aí, não se trata de apenas uma torcida, mas sim de um indicativo dessa mudança que está acontecendo de fato em todo o mundo, e não apenas aqui na América Latina. Já foi o tempo em que o sistema comunista de governo se sustentava apenas com a ideia de igualdade entre as pessoas. Aliás, um sonho romantizado que nunca foi concretizado em lugar algum na face da terra, pois sempre existiram os ricos e os pobres. Por isto, o simples fato de uma eleição brasileira ser observada como um possível indicador de influência política de Donald Trump aqui na região, já demonstram que a América Latina atravessa um momento de redefinição de forças, no qual antigas narrativas enfrentam novos desafios e precisam disputar espaço com demandas cada vez mais pragmáticas para a população. Não dá mais para enganar como se enganava antes, principalmente no mundo digital, com as redes sociais, mostrando, apontando dia a dia o que vem acontecendo no Brasil.
E por isso mesmo a esquerda brasileira quer censurar as redes sociais. Esse é o principal motivo. Mas uma coisa é certa, mesmo sem uma rede social, basta o cidadão ir ao supermercado e olhar os preços dos produtos, ir no açougue e ficar admirando aquela carne pendurada como se fosse um filme, um seriado de Netflix. Não adianta, ele percebe o custo, a dificuldade para se adquirir o produto. Não adianta fingir que o combustível está barato para o cidadão encher o tanque do seu caminhão e pegar a estrada. Não adianta, não dá para esconder. O Brasil inteiro já sabe do fracasso desse governo que só se sustenta graças ao amparo do Supremo Tribunal e da imprensa vendida que passa o pano e não mostra a realidade para o brasileiro. Então, meus amigos, esta é a narrativa diária que corre minuto a minuto. Não se dá tempo de piscar os olhos que vem mais uma narrativa criada. Porque uma coisa é certa, onde Flávio Bolsonaro está indo, a população já o está recebendo como se fosse o próprio pai dele presente. Por quê? Obviamente o nome pesa. E a transferência de votos de Jair Bolsonaro para o Flávio foi automática. Os percentuais de interesse em Jair Bolsonaro foram transferidos para Flávio. Perdeu alguns votos? Pode ter perdido, mas mesmo assim continua sendo um apoio maciço da população. E não adianta a imprensa, a televisão, jornais tentarem mostrar que o atual inquilino do Palácio do Planalto tem popularidade, porque ele não pode pôr a cara na rua, ele não pode fazer eventos abertos, são todos eventos fechados, repletos de militância e funcionários que são empurrados por seus sindicatos para baterem palma contra a vontade. Essa é a realidade. Só que os Estados Unidos estão de olho, sim. Os Estados Unidos já determinaram que a América Latina vai fazer parte do quintal americano. Tanto é que agora Cuba é o próximo passo. Já está sendo preparada a chegada americana dentro da ilha cubana. E, obviamente, nesse sentido, o Brasil perdeu por completo qualquer apoio de esquerda radical que havia aqui na América Latina. Nicolás Maduro já se foi, Cuba vai parar nas mãos americanas, o entorno do Brasil todo na América do Sul está sendo transformado em governos mais conservadores, e aí é muito difícil o Inácio esperar que o Xi Jinping saia lá do outro lado do mundo e venha socorrê-lo aqui. Não há como imaginar essa possibilidade. Portanto, temos tudo para ver um final de ano mais feliz para nós conservadores. Mesmo sabendo que o esquema eleitoral, é aquele que nós já sabemos. Mesmo com o Cássio Nunes por lá, não temos garantia alguma. Agora, por falar em Cássio Nunes, será que ele vai conseguir cancelar, anular a condenação de Jair Bolsonaro? Eu duvido, até porque ele já deu sinais de que sua decisão será levada a plenário. E se levada a plenário, nós já sabemos o resultado. Mas nada como um dia após o outro. Temos que esperar para saber da verdade. Ok? Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse curto vídeo de domingo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, por favor. Peguem o link do vídeo e passem para seus amigos. E eu espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.